Gente, hoje nós vamos analisar mais uma sentença de procedência na ação de indenização do PASEP, em que um juiz condenou o Banco do Brasil não só a pagar a indenização por dano material, mas também condenou o Banco do Brasil a pagar R$ 10.000 a título de indenização por danos morais. Acompanhe aqui comigo, pessoal, uma belíssima sentença do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Parabenizar ao juiz, doutor Daniel Ribeiro de Paula, porque, pessoal, talvez tenha sido a melhor sentença que eu já tenha visto aqui em relação à indenização do PASEP, certo? Lembrando que este tipo de ação é para quem trabalhou antes de 1988. Vamos lá, pessoal. Olha só, o autor, qualificado nos autos, ajuizou ação contra o Banco do Brasil, dando à causa o valor de R$ 43.471,19, certo? E também pediu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, segundo a planilha anexa, que deverá ser devidamente atualizada, com juros legais, e também a condenação a título de dano moral, o valor de R$ 10.000, certo? Vamos ler as partes mais importantes aqui dessa sentença. Olha só. Pessoal, o Banco do Brasil respondeu no processo, pedindo algumas coisas. Primeiro, que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, ou seja, querendo que o banco não seja o responsável por pagar a indenização, certo? Extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito. Pediu também, pessoal, que fosse incluída a União Federal no polo passivo da presente lide, ok? Vamos lá. Ainda, pessoal, solicitou, a partir do reconhecimento da União Federal, como responsável também por pagar a indenização do PASEP, que o processo saísse da Justiça Comum e fosse para a Justiça Federal, o que é um erro, eu já vou aqui adiantar para vocês. E que fosse determinada suspensão do processo enquanto durarem os efeitos da decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça. Basicamente, pessoal, estes foram os pedidos aqui da defesa do Banco do Brasil. Vamos ver agora como foi que o juiz decidiu. Feito o relatório, fundamento e decide. De início, consigna-se que havia determinação de suspensão nacional de todos os processos atinentes ao tema, até decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, certo? Por conta de decisão do ministro-presidente da Comissão Gestora de Precedentes do pedido de suspensão incidente de resolução de demandas repetitivas. Todavia, o ministro-presidente da Comissão, Paulo de Tarso Sanseverino, em 27 de maio de 2022, determinou o arquivamento do pedido, considerando que houve afetação do tema 1150. Aqui, pessoal, olha só que importante. A propósito, o recurso processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos foi julgado em 13 de setembro de 2023. Estão vendo aqui? Oportunidade em que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou as seguintes teses. É o famoso, pessoal, tema 1150. E olha só, o que é que o STJ decidiu, para você que ainda não sabe. Primeiro, que o Banco do Brasil, ele é o responsável, certo? Por responder às ações da indenização do PASEP. Ok? Em que se discute o que, pessoal? Eventual falha na prestação do serviço. Estão vendo aqui? Eventual falha. Segundo, pessoal, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculado ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, certo? São 10 anos. E terceiro, pessoal, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, certo? Olha só, da ilegitimidade passiva. A preliminar de ilegitimidade passiva há de ser afastada. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1150, do PASEP, na falha de serviço, fixou a seguinte tese no item 1. Foi exatamente o que a gente acabou de ler que o STJ decidiu, que o Banco do Brasil é sim o responsável para responder à ação do PASEP. Então, o juiz já afastou esse argumento da defesa do Banco do Brasil. Em relação à ausência de interesse de agir, olha só, afasta a preliminar da falta de interesse de agir
pois a via escolhida é adequada para o pedido formulado e a parte autora demonstrou as razões para a propositura da ação. Isso porque, no campo das condições da ação, basta a parte autora afirmar sua relação jurídica com a parte requerida, com o Banco do Brasil, afirmação essa bem delineada na petição inicial. Se há essa afirmativa, é o que basta. Se, porém, a parte autora tem ou não o direito, isso é questão de mérito, necessitando da análise probatória. É o que ensina a teoria italiana da asserção, perfeitamente adaptável ao nosso direito de processo civil. Então, pessoal, uma das melhores sentenças, acompanhe comigo até o final, que você vai ver o juiz condenando aqui o Banco do Brasil. Da prescrição, pessoal, quinquenal, o que é isso daqui? Você vai entender agora. É aplicável ao caso a teoria da acionata, no sentido de que o prazo prescricional tem início a partir da ciência da lesão ao direito e o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. Foi uma tese fixada aqui no tema 1150. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, ou seja, 10 anos. E o termo inicial, como a gente já viu anteriormente, é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Então o juiz está sendo aqui perfeito. Aí o juiz prossegue e afirma que a pretensão não está prescrita, uma vez que o saque do benefício e, por conseguinte, o conhecimento da divergência no saldo da conta individual do PASEP ocorreram dentro do prazo. E olha, ele já antecipa aqui a visão jurídica dele. A ação é procedente. Quanto à matéria de fundo propriamente dita, observa-se que o servidor público inativo, portanto, com direito assegurado ao acúmulo da conta individual PASEP até a promulgação da Constituição Federal de 88, recebeu saldo inferior ao devido quando de sua aposentadoria. A parte autora compareceu à agência do Banco Réu munido da documentação pertinente para sacar os valores depositados na conta PASEP. Contudo, de cara percebeu que os depósitos não foram preservados, contrariando o disposto no artigo 239, parágrafo 2º da Constituição Federal. E aqui o juiz, pessoal, traz o artigo 239. Vamos aqui direto ao parágrafo 2º. Aqui, ó. Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedado a distribuição da arrecadação de que trata o caput deste artigo para depósitos nas contas individuais dos participantes. O Banco do Brasil, responsável por gerir as contas do PASEP, nos termos do que disciplina a Lei Complementar número 8 de 1970 e Resolução do Banco Central número 254 de 73, apropriou-se ilicitamente de parte do valor cabível ao servidor. A Lei Complementar número 8 de 1970 instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, ou PASEP, com a finalidade de assegurar aos servidores públicos uma participação nas receitas do poder público e proporcionar a formação de patrimônio pessoal ao longo da carreira e usufruto na aposentadoria. Agora imagine você, que trabalhou durante muitos e muitos anos no serviço público, e está confiando na instituição Banco do Brasil, quando você vai sacar o valor do PASEP, tem um valor mínimo, inferior, ridículo. É óbvio, que tem alguma coisa errada. E é exatamente isso, que o juiz está aqui explicando na sentença dele. Dessa forma, demonstra patente afronta aos direitos individuais do servidor público inativo a retenção de parcela considerável do valor lançado na conta individual do PASEP. Caberia ao banco requerido apresentar o cálculo que entendesse devido, mas não o fez. Muito comum, pessoal. O Banco do Brasil, em diversas ações, simplesmente não consegue apresentar os cálculos. Por isso que é muito importante você fazer os cálculos com um profissional que seja especialista na revisão do PASEP. O réu, o Banco do Brasil, restringiu-se a argumentar que o demonstrativo de cálculo não observou a legislação sobre os índices de correção monetária, uma vez que teria utilizado apenas o IPCA, quando no decorrer dos anos o índice foi o BTN, TR, TJLP. Não satisfeito, aduziu o banco réu sem elementos probatórios, ou seja, ele não provou que os débitos ocorridos na conta se deram em razão de pagamentos anuais
de rendimentos em favor do próprio servidor. Né? O Banco do Brasil alegou, mas não provou. Ora, para que se aferisse a regularidade dos supostos saques sobre o saldo da conta vinculada ao PASEP, cumpria, né, era obrigação do Banco do Brasil a prova do destinatário dos valores e da expressa autorização do autor para o levantamento. Diante da ausência de documentos, conclusão outra não há senão a de que os saques foram indevidos e de que houve falha na prestação do serviço. Pode ser exatamente a sua situação. A rigor, né, portanto, a condenação da parte requerida em indenização por danos morais a ser apurado em cumprimento de sentença com as devidas atualizações e devendo ser abatido o valor já levantado pela parte autora. Ou seja, o juiz está falando que, de fato, o Banco do Brasil deveria ter depositado e preservado um valor, não fez e agora será obrigado a pagar a indenização, certo? Finalmente, olha que parte interessante aqui agora, pessoal, acerca dos danos morais, que o autor pediu ali, condenação no valor de 10 mil. Convém mencionar que a verba apropriada pelo banco requerido é fundamental para garantir o abono e o seguro-desemprego do trabalhador, transformando-se, por isso, em verba de natureza alimentar. Assim, a ofensa ao direito do funcionário público inativo gera o dano extrapatrimonial presumido, pessoal. Olha só, e aqui o juiz vai trazer uma série, né, de julgados anteriores justamente para sustentar a condenação também nos danos morais. A gente não vai ler, né, porque são vários, mas o juiz basicamente está explicando por que ele vai condenar também em danos morais. Como se vê, a lesão objetiva a um direito fundamental, por si só, já rende ensejo aos danos morais. A comprovação da via crucis, na hipótese, apenas serviria para incrementar o valor indenizatório. A quantidade indenizatória, por sua vez, deve servir para compensar a vítima, né, o servidor público que foi lesado pelo Banco do Brasil, e, ao mesmo tempo, punir o ofensor, né, punir o Banco do Brasil, para que condutas semelhantes não tornem a se repetir. Aí, pessoal, né, por todos estes motivos, né, o juiz fixou a indenização por danos morais em 10 mil reais. E aqui a gente vai para a parte que a gente chama de dispositiva. Olha só. Ante o exposto, né, com fundamento no artigo 387, inciso 1º do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos iniciais para, primeiro, condenar o Banco do Brasil à indenização por danos materiais, ou seja, os valores, né, que deveria ter depositado, não fez, com juros e correção monetária, né, as devidas atualizações. E, claro, pessoal, abatendo o valor, né, já sacado pelo autor na época. E também, pessoal, aqui, ó, B, condenar, né, o Banco do Brasil ao pagamento de 10 mil reais a título de danos morais, corrigidos também monetariamente, né, pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, ok? Com o acréscimo, né, de juros de 1% ao mês. Olha só, e o juiz ainda faz um alerta, né? Ficam as partes cientes, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais ou manifestamente protelatórios, ou seja, se o Banco do Brasil aqui embargar somente para ganhar tempo, o Banco do Brasil ficará sujeito ao pagamento de uma multa. O juiz já está avisando, não apresente recurso protelatório, senão eu vou aplicar uma multa. E também condenou, pessoal, aqui, ó, o Banco do Brasil ao pagamento, né, das despesas processuais, honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Muito bacana, pessoal, esta sentença. Olha só, de dezembro de 2023. Santos, né, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mais uma sentença de procedência na ação de indenização do PASEP, muito bem fundamentada e muito bem escrita. Então, pessoal, temos que parabenizar aqui o juiz, né, mais uma vez, doutor Daniel Ribeiro de Paula, porque é isso daqui, né, que a gente espera quando a gente dá entrada em uma ação de indenização do PASEP, né, o reconhecimento de que o servidor público que ingressou no serviço público antes de 1988, né, e foi lesado pelo Banco do Brasil, ele tem direito. E aqui, é claro que este valor, pessoal, de 43 mil, como o juiz fundamentou ali na sentença, ele ainda vai ser atualizado. Então o valor tende a ser maior, né, do que os 43 mil aqui, e o dano moral foi fixado ali em 10
R$ 1.000. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pessoal. Já deixa o seu joinha aí, deixa o seu like, né? Comenta aí para mim. Você está falando de que cidade? Você entrou no serviço público antes de 1988? Mais importante ainda, você já pegou todos os seus extratos do PASEP no Banco do Brasil? Não durma no ponto. Né? Busque exercer o seu direito, porque se você fizer os cálculos, né, e eles forem positivos, você também pode entrar, caso seja a sua vontade, com a ação de indenização do PASEP. Né? E é torcer para que o seu processo caia nas mãos de um juiz competente, aqui como o doutor Daniel Ribeiro, que escreveu uma sentença perfeita, muito boa mesmo. Para quem não me conhece, pessoal, eu sou o professor Carlos Mendes, né? Aqui no meu canal a gente sempre defende os direitos dos aposentados, dos trabalhadores, trazendo, né, decisões que sejam favoráveis ao direito de quem merece. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Fui!